Olá, amigos, bem-vindos a mais um momento de fé e reflexão na Santa Palavra de Deus, o nosso norte, a nossa bússola. Sim, o nosso farol, o farol que auxilia os navegadores. A Palavra de Deus, lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Mais doce que o mel à minha boca, a espada de dois gumes. Ela fala tanto aqui como aí. Essa é a mensagem que vamos ouvir hoje. Hoje vamos falar, em especial, o primeiro momento aqui é a história, como foi o desfecho, a história de Ruth. Ok, meu amigo? Após a mensagem, estaremos em oração a Deus por sua vida. Não se esqueça, Deus está te vendo no seu deserto. Está vendo você nessa batalha, querendo subir a montanha. Deus conhece até mesmo o vale onde você está travando essa peleja. Como o povo de Israel estava numa batalha, cada um em um monte, o povo de Israel em um, os filisteus, os inimigos em outro, e embaixo no vale travou-se a batalha entre um gigante exaltado e Deus preparou o seu herói de guerra, que não tinha nem idade para se alistar, mas era um valente no Senhor, e foi no nome do Senhor dos Exércitos. Então este jovem derrotou o gigante exaltado, o melhor dos filisteus, porque Deus é com aquele que nele confia de todo o coração. Confia no Senhor. Então, meu amigo, a nossa mensagem está no livro de Ruth. Esse livro maravilhoso, ele recebe o nome por quê? A sua personagem principal se chama Ruth, ok? É uma pequena história, mas com muita profundidade e com muito impacto no cenário bíblico e até na genealogia do Cristo do Senhor. Bom, o livro de Ruth começa assim, fica depois do livro de Juízes, mas é a continuidade dos Juízes, ok? No livro de Ruth, o capítulo 1 diz assim: nos dias em que os juízes governavam, ou seja, essa história está ainda no período dos juízes, houve uma grande fome. Pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus dois filhos. Chamava-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi. E seus dois filhos se chamavam Malom e Quilion, e eram efrateus de Belém de Judá. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos. Então eles se casaram com mulheres moabitas. Uma dessas se chamava Orfa e a outra Ruth. E moraram ali quase 10 anos. Mas morreram também os dois filhos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher, ou seja, Noemi, desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Meu amigo, este é um caso muito profundo. Quando você lê Lucas capítulo 7, versículo 11, você vai ver uma viúva, ou seja, uma mulher que perdeu seu esposo e estava agora indo sepultar o seu único filho. Que dor! Ali na terra de Israel. Esse episódio acontece fora das terras de Israel. Mais precisamente, segundo os estudiosos, ali, esse desfecho começa ali em Moabe, ok? Na nação de Moabe, uma região ao nordeste do Mar Morto. E depois vamos indo, a história vai se movendo para Belém. Meu amigo, essa família, ela foi forçada a sair. Elimeleque e a sua esposa Noemi, seus dois filhos, foram forçados a sair do lar israelita para ir para a terra de Moabe. Por quê? Por causa da fome. A fome, lembra de Abraão? Abraão sofreu uma fome e ele
foi para um local. Isaac também se moveu para um local. Mas aqui, este lá se move para um outro país. Começa aqui uma observação. Quantas pessoas, quando sofrem uma pressão, uma dificuldade, uma escassez, querem logo abandonar as suas raízes. Querem se mudar porque o desespero bate o seu coração. Elas querem fazer alguma coisa, mas elas não consultam a Deus. Quantos lares também divididos, não é verdade? Porque saem do local que Deus não mandou. E aí vão para um outro país e ali sofrem dificuldades. Quantas pessoas deixam a família e a família se perde. Aqui está uma observação para você. Consulte a Deus antes de fazer qualquer coisa. Mas este homem, Elimeleque, com a sua esposa Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles saem de Belém. Belém significa casa de pão. Estamos aqui falando do período dos juízes, onde o povo, infelizmente, o povo israelita estava em rebelião. Isso fala sobre o trágico fracasso nos dias do povo de Israel que está no período de juízes, onde havia rebelião dos israelitas. Esse período, então, chamado de juízes. Começa a história aqui de Ruth. Noemi, com a sua família, vai para Moabe. Moabe era uma nação que surgiu de uma maneira muito imprópria, não foi da vontade de Deus. Você vai estudar isso quando você lê a história de Ló. E eu quero que você entenda que este povo se tornou um povo combatente, guerreiro, e ele era um povo contra a nação israelita. Quando você lê a palavra de Deus no livro de Números, você vai ver que um rei, Balaque, chamou um homem chamado Balaão para profetizar contra Israel. Balaque era moabita, rei de Moabe. Meu amigo, minha amiga, agora essa família vai para Moabe. O que acontece não sabemos se foi por doença, se foi por um acidente. Noemi tem a primeira tristeza, perde o seu esposo. A coluna da casa. Quantas famílias se destroem quando a coluna da casa se enfraquece e se vai. Os filhos ficam desamparados. Essa mulher guerreira ficou com seus 2 filhos. E de repente, seus 2 filhos se casam. Quando parecia superar a tristeza, não sabemos a causa. De uma vez só, os seus 2 filhos também falecem. Lembra da história de Jó? Uma notícia atrás da outra, de pesar, de tristeza veio. Ele perdeu de uma vez só os seus filhos. Esta mulher perdeu o esposo. E depois de um tempo, de uma vez só, os seus 2 filhos. Que tristeza! Agora está ela só, em uma nação estranha. Depois de quase 10 anos. E ela ouve falar que Deus se compadeceu da sua terra e visitou o seu povo e estava trazendo prosperidade, estava trazendo abundância a Belém, a casa de pão. Voltou a ter a prosperidade de Deus. Ela toma uma decisão. Eu vou voltar. Meu amigo, se você entrou num labirinto, se você está vendo que não tem saída, se você se encontra cercado, você pode voltar e recomeçar. Como filho pródigo, depois de um aperto, escassez, fome também, ele lembrou da casa do pai. Ele lembrou da casa do pão. Ele falou, quantos trabalhadores têm fartura na casa do meu pai? Eu aqui pereço de fome. Ela lembrou que Deus visitou o seu povo, que a sua ira só dura um momento, no seu favor está a vida, e Deus prosperou novamente a sua terra, e ela quis voltar.
ela falou para suas duas noras: eu não tenho mais filhos, quero que vocês voltem para casa da sua mãe. Uma, a órfã, foi, abraçou, chorou, mas atendeu a solicitação da sua sogra. A outra não. Ruth, ela falou, foi bem clara, ela foi bem incisiva quando ela falou para Noemi: olha, minha sogra, não me insistas a que te abandones e deixe de seguir-te. Para onde quer que tu fores, eu irei. Para onde quer que pousares, eu pousarei ali também. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde quer que morreres, eu morrerei ali, e ali serei sepultada. Não me fa, assim me faz o Senhor outro tanto, se outra coisa não seja a morte me separe de ti. Vendo Noemi que tudo estava resolvido aí com ela, deixou de falar nisso. Meu amigo, minha amiga, felizes aqueles que acompanham as pessoas sensatas, pessoas de bem. Lembre-se que Noemi, ela volta. E quando ela volta, tudo começa a mudar, a restauração começa a acontecer, a misericórdia de Deus começa a se manifestar, o novo de Deus começa a surgir, e o agir de Deus começa a acontecer na história de Noemi, que parecia só tragédia. Deus reservava um final feliz. Deus reserva um final feliz para você que tem sofrido tristeza sobre tristeza, tem perdido. Tudo que você faz parece estar errado. Você está talvez sem a direção de Deus. Você acha que as coisas que não estão acontecendo, não estão fluindo, e parece que não vai fluir. Não se desespere. Faça igual Noemi. Volte para Belém. Volte para aonde Deus te colocou. Deus tem promessa na sua vida e vai abençoar seus caminhos. Vamos fazer uma oração neste momento forte. Levante a sua mão com a minha. Senhor, vem abençoar esta família, esse lar, essa casa. Eu declaro a prosperidade. Senhor, a fartura de pão, dias melhores. Eu sei que a escassez chegou. Eu sei que o problema veio. Eu sei que a dificuldade bateu a porta. O vento entrou nessa casa, mas o Senhor tem o poder de trazer novamente a esperança, restituir aquilo que foi perdido. O Senhor é Deus das promessas. Eu declaro a vitória sobre essa casa. Eu abençoo este lar. Eu abençoo esse comércio. Eu abençoo as novas expectativas dessa pessoa, o recomeço dessa pessoa. Eu regresso a essa pessoa, meu Deus, que entendeu a mensagem e volta de novo, Senhor, a tua chamada, a tua casa, a tua terra, ao lugar que o Senhor determinou e ela nunca deveria sair. Eu declaro a vitória, como o filho pródigo voltou e foi abençoado. Eu declaro o agir de Deus sobre essa casa. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor no controle fará maravilhas sobre essa família, em nome de Jesus. Receba a tua bênção. Não se esqueça de aceitar a Jesus Cristo hoje mesmo como seu único e suficiente Salvador pessoal. Meu amigo, Cristo morreu de braços abertos na cruz. Ele te ama. Na cruz, olha a declaração do Filho de Deus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Olha, antes da morte de Cristo, ele era verdadeiro, legítimo e sincero. Ele amou os seus discípulos até o fim, até mesmo o seu traidor, que nunca o surpreendeu em nada, porque ele já conhecia quem era Judas. Mas ele deu uma posição de confiança, porque Jesus é um Deus de misericórdia e dá oportunidade a todos a se redimirem. A oportunidade de Deus está estendida para você. Então, aceite hoje mesmo a Jesus Cristo, meu amigo. Venha fazer parte do corpo de Cristo. As autoridades deste mundo não podem fazer isso por você, mas os embaixadores sim. O seu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. Venha congregar na igreja de Deus. Venha fazer parte do corpo de Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo. Venha congregar. Venha buscar a Deus. Venha se edificar. Venha seguir o que Deus ordenou em Lucas 10, 16. Venha seguir a orientação de Deus. Venha ser um embaixador de Cristo também. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. Deus tem uma obra na sua vida, através de você vai abençoar seus familiares. Muitas pessoas serão tocadas por Deus.
o melhor de Deus está por vir na sua vida, o seu testemunho será impactante. Não perca as esperanças. Volte para onde Deus te colocou. Volte para Deus, para a casa de pão. E você terá alegria, porque Cristo é o pão vivo que desceu do céu e nasceu em Belém. E quer nascer em seu coração, quer fazer da sua vida uma vida nova, uma vida abençoada para a glória de Deus. Um forte abraço, fiquem todos no amor de Deus e até a nossa próxima reflexão na Palavra Santa do Deus Altíssimo. Amém.